Bitcoin perdendo um suporte importante. Isso abre margem para que a gente volte nos 90 mil dólares. A gente vai comentar sobre isso na nossa análise de hoje e hoje eu também vou analisar uma altcoin que muitas pessoas vêm comentando sobre ela, acreditando que essa altcoin ela não está sofrendo tanto assim e que a gente possa ter uma excelente oportunidade. Vou trazer alguns dados on-chain para que você possa entender em que momento nós estamos vivenciando dentro dessa altcoin. E a gente também vai analisar o nosso Bitcoin no curto prazo. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, legal? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, uma das altcoins que as pessoas vêm me perguntando bastante recentemente é sobre Solana, né? A gente sabe que Solana foi extremamente hypada nesse ciclo, onde muitas pessoas estão visualizando como a Ethereum Killer. Para mim, ela é só mais uma altcoin que nós temos aí. Vejo que a Ether não está performando bem, então qualquer coisa nesse momento acaba se tornando um Ethereum Killer. Mas quando a gente analisa Solana, a gente vê que ela está vivenciando uma distribuição. Estamos em um canal lateral em Solana também, da mesma maneira que nós estamos em Bitcoin. Só que o rompimento que nós tivemos aqui, o falso rompimento do topo anterior, isso aqui é uma característica muito de busca de liquidez, ou seja, a gente teve uma grande liquidação, o mercado caindo em seguida, e isso abre margem para que a gente venha perder esse canal. Por que eu vejo que a gente pode perder esse canal de Solana, perder ali os 180 dólares? Bom, porque a gente tem uma pressão de vendas muito forte em Solana ainda. Olha só, quando a gente olha para as realizações de lucro que estão acontecendo em Solana, veja que no momento que a gente rompeu o canal para cima, quando eu falo grande busca de liquidez, é porque grandes players estavam saindo, aproveitando esse momento, esse hype onde muitos novatos estão entrando, e eles simplesmente estavam se desfazendo das suas posições. A maior realização de lucro da história de Solana aconteceu nesse dia, onde a gente bateu ali quase 2 bilhões de dólares sendo realizados em lucro. De lá para cá, a gente ainda está vendo um movimento onde há realizações de lucro, tá? Não realizações tão grandes quanto nós tivemos nessa busca de liquidez aqui, mas a gente ainda tem realizações de lucro. Essas realizações de lucro acabam sendo pressões de venda. Bom, entendendo que grandes players estão vendendo, grandes players estão realizando, a gente precisa entender em qual região que eles estão. Se eles estão com alto lucro ainda ou se eles já estão no prejuízo. Porque big players realizam lucro, pequenos players realizam prejuízo. Players menos experientes sempre vão estar realizando prejuízo. Bom, quando a gente olha aqui para o NPL para entender esse lance do risco que nós temos, né, se é um risco de venda ou não, a gente ainda está em uma fase onde os players de longo prazo eles detêm muito lucro. Tanto essa região verde quanto a região azul aqui são os maiores lucros acumulados que nós temos. O mercado ele fica leve sem pressão de venda quando nós estamos dentro de uma fase vermelha aqui, que é uma fase de capitulação, por exemplo. O comportamento do investidor de longo prazo, ele é de vender na euforia, que é essa região azul, e na região verde também, e ele comprar em capitulação, que é um movimento diferente do investidor de curto prazo. A gente já vai falar sobre investidor de curto prazo. Mas entenda que ainda tem muito lucro a ser realizado por esses investidores, esses mesmos investidores que realizaram grandes quantidades de lucro lá atrás. Já quando a gente olha para os investidores de curto prazo, eles estão dentro da fase de capitulação. Só que eles têm um comportamento diferente do investidor de longo prazo. O investidor de curto prazo, na fase de capitulação, ele costuma fazer o panic sell, ou seja, vender de uma maneira extremamente agressiva, sem pensar quanto que ele tem de prejuízo. Olha só, se ele acumulou prejuízo durante um longo período, a gente já começa a caracterizar ele como um investidor de curto prazo. Porque o investidor mais maduro, mais experiente, ele vai ter suas operações estruturadas, ele não vai ficar segurando bons projetos com 20, 30, 40% de prejuízo. Um investidor mais maduro, ele sabe estancar o sangramento ali, seja com stop, ele vai buscar uma recompra mais embaixo, ele não vai ficar simplesmente rodando um projeto que está se desvalorizando em 30, 40%. Só que o investidor de curto prazo, ele vai rodar.
Só que chega um determinado momento que esse prejuízo na carteira dele começa a bater no psicológico, aonde ele vai tender a realizar esse prejuízo. E dentro dessas fases de capitulação, a gente vê bastante essa realização de prejuízo, e essa realização de prejuízo ela é uma pressão de vendas também. Olha só, se a gente olhar para as realizações de prejuízo ali dentro de Solana, a gente vai ver que as realizações de prejuízo elas estão consistentes, e essa realização é feita por esse investidor de curto prazo. Vendo que temos uma pressão de venda tanto do investidor de curto prazo realizando prejuízo, quanto do investidor de longo prazo realizando lucro, eu vejo que a pressão de vendas ela ainda está muito grande dentro do ativo Solana. Ou seja, essa não é uma cripto que nesse momento eu vou olhar para fazer entradas. Ontem eu soltei um vídeo aqui no canal que se você quiser olhar para qualquer cripto nesse momento, olhe para Bitcoin, porque nem Bitcoin está com os dados tão favoráveis assim, principalmente no médio e longo prazo. No curto prazo, a gente até tinha potencial ali de ter movimentações de alta, mas nesse momento eu já não acredito mais que a gente tenha esse potencial, porque a gente acabou perdendo um fundo relevante na data de hoje. E eu vou te explicar isso mais pra frente. Mas eu quero que você entenda que esse bom projeto, esse Ethereum Killer, uma blockchain super rápido, com alta performance e com baixas taxas, ela pode ser uma cilada também nesse momento. Entenda que qualquer cripto que não seja Bitcoin nesse momento é uma grande cilada, porque os dados eles não estão tão favoráveis assim para a gente entrar nesses ativos nesse momento. Entenda que nós estamos vivenciando um período de lateralização do Bitcoin e essa lateralização ela está simplesmente constituindo um apocalipse dentro das altcoins. Não queira estar rodando bons projetos nesse momento. O timing perfeito para você ter feito as suas saídas das altcoins foi no final de dezembro, início de janeiro, foi o melhor período para você se desfazer das suas posições. Se você não conseguiu se desfazer dessas posições, aprenda a lição que foi lhe dada no mercado. Entenda, altcoins não são ativos para a gente ficar holdando. Altcoins são ativos para a gente comprar e vender. Inclusive, até Bitcoin é um ativo para a gente comprar e vender. Não fique acreditando que se você comprar Bitcoin e esperar 5 ou 10 anos, você estará no lucro. Saiba que durante esses 5 anos, o seu mindset ele vai te boicotar. E não queira vivenciar um bear market também holdando criptos, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que ainda tem muita pressão de venda dentro de Solana, a gente pode buscar um preço justo desse ativo. E o preço justo vai ser exatamente o Realized Price, o preço médio de todos os investidores. Quando a gente olha para o preço médio de todos os investidores, nesse momento o preço médio é de Solana em $142. Então, para mim, sim, tem muita margem ainda para a gente poder cair nesse ativo. Pode ser que a gente se segure aqui, pode ser que a gente tenha oportunidades dentro dessa região, pode ser que Solana não perca essa região. Sim, pode ser que tudo isso aconteça, mas isso só vai acontecer se Bitcoin conseguir romper o seu all-time high. Se Bitcoin não romper o seu all-time high, esquece, eu não vou olhar para esse ativo. Por mais que a gente não venha buscar $140 ali, por mais que a gente se segure aqui no canal, eu não vou olhar para esse ativo nesse momento, porque o momento não é das altcoins. O momento ele é do Bitcoin. Olha só, quando a gente olha para o capital rotativo, a gente está vendo o capital saindo das altcoins, que é a linha roxa aqui. Eu repito isso todos os dias para você. Por que eu repito isso todos os dias? Porque quando o capital estiver entrando para as altcoins, que é a linha roxa começando a subir, a laranja cair e a verde aqui também começar a cair, aí é o momento da gente olhar para as altcoins. Entenda, eu analiso o mercado todos os dias, buscando entender se já reverteu a movimentação ou não, se é o momento da gente olhar para esses ativos ou não. E a partir do momento que os dados começam a trabalhar a favor das altcoins, aí eu começo a olhar para as altcoins, aí eu começo a ter um interesse sim em ser um shitcoiner, em ter uma carteira altamente exposta em altcoins. Mas eu acho que é loucura durante um período que o capital está saindo, que o dinheiro está saindo de dentro das altcoins, as pessoas ficarem rodando esses projetos ou tentando fazer estratégia de DCA, ou tentando capturar uma boa oportunidade. Aquela frase super comum dos acumuladores de bom projeto. O projeto, ele está descontado. Meu caro, saiba que ele pode ficar muito mais descontado ainda. Saiba que 40% pode se estender para 60%, 60% para 80%, 80% para 90%. E você pode ver o seu capital virando
pó enquanto você acumula bons projetos. Entenda uma coisa: quem gosta de projetos é arquitetos, investidor gosta de dinheiro no seu bolso. Se o mercado não está favorável das altcoins, se o capital está saindo das altcoins, não fique nesse mercado. E ponto final. Se você quer investir, quer olhar para algum ativo, olhe para Bitcoin nesse momento que o capital está vindo das altcoins para o Bitcoin. Mas mesmo assim, para mim, não é o momento da gente ter grande exposição no mercado. Para mim, é o momento de proteção ainda. Eu estou em fase de proteção desde dezembro, onde todas as operações que eu abro são operações no curto prazo e operações extremamente estruturadas. Eu que não vou ficar rodando ativos nesse momento de incerteza. Eu prefiro que os meus clientes estejam totalmente protegidos de grandes quedas. Afinal de contas, é muito melhor você ficar de fora de uma alta do que você ficar exposto em uma queda. Pode ter certeza disso daí. Bom, quando a gente analisa o Bitcoin, a gente vê que ainda estamos em consenso de distribuição. E o consenso de distribuição ele ainda está se intensificando. Ou seja, a gente ainda tem muita pressão de venda acontecendo dentro do Bitcoin. Isso causa um cenário muito incerto ainda para o médio e longo prazo. Além disso, a gente ainda continua vendo grandes realizações de lucro, né? Tivemos ali recentemente 2,7 bilhões de dólares, depois 1,5 bilhões de dólares, e saiba que esses patamares aqui, eles parecem baixos, mas eles só estão parecendo baixos porque a gente teve um grande all-time high de realização de lucro. Mas saiba que não é comum a gente ter um mercado do Bitcoin tendo realizações de lucro acima de 1 bilhão de dólares. Então, algo que se tornou comum aqui no patamar que nós estamos hoje não é algo normal, tá? É algo que a gente tem que considerar sim como uma grande pressão de vendas. E não é à toa que a gente está vendo todo o supply subir. O que é o supply subir? Nós estamos vendo os bitcoins que foram comprados nos 15 mil dólares, nos 20 mil dólares, nos 30 mil dólares e até mesmo nos 50 mil dólares sendo vendidos no patamar de preço que nós estamos hoje. Isso daqui não é um mercado saudável, isso daqui é algo muito ruim para o momento que nós estamos vivenciando. Olha só, se a gente voltar, por exemplo, para janeiro ali, a gente vai ver que em janeiro a gente tinha uma alta concentração de Bitcoin. E olha que em janeiro de 2024 a gente já teve uma leve distribuição. Mas a gente tinha alta concentração de Bitcoin, por exemplo, lá nos 16 mil dólares. A gente tinha também Bitcoin lá nos 25 mil dólares. Depois a gente teve aqui nos 40 mil dólares. E quando a gente olha para esses Bitcoins, eles foram distribuídos de 600 mil ali dos 15 mil dólares. Hoje a gente só tem 480. Quando a gente olha ali para os 25 mil dólares, desceu 50% e dos 40 mil dólares também desceu muito essa quantidade. Ou seja, a gente está vendo players mais antigos vendendo enquanto players mais novos estão acumulando nesse momento. Isso daqui acaba sendo bearish para o médio prazo, tá? Não significa que a gente não pode ter movimentações no curto prazo. Se você conseguir separar esses time frames, curto, médio e longo prazo, as coisas elas vão ficar mais claras para você. Porque entenda, quando o médio e longo prazo ele está incerto, significa que você não deve rodar bons projetos. Significa que você não deve ter grandes expectativas para daqui 2 anos, por exemplo, porque o médio e longo prazo ele está incerto, ele está mais negativo. Isso pode fazer com que você fique de fora de grandes movimentações de queda, mas com que você opere no curto prazo, com que você compre no curto prazo, surfe algumas movimentações e saia fora do jogo. Entenda, você precisa saber separar os time frames. Quando o médio e longo prazo ele está tudo bem, tudo favorável, a gente nem trabalha com stop, por exemplo, no curto prazo. A gente simplesmente acumula alguns projetos, tá? Durante um período em específico, não forever. Entenda, cada fase do ciclo a gente deve ter uma estratégia diferente. Estratégias que sempre vão ditar como que estão os dados, beleza? Bom, outra métrica relevante dentro da análise on-chain que a gente está perdendo agora, tá? Provavelmente com o fechamento de hoje isso vai acontecer, é exatamente a média anual do MVRV. Entenda que não é legal que a gente perca essa média anual, porque isso daqui mostra que a gente está tendo muito mais realizações de lucro do que um crescimento do mercado. E isso daqui é uma pressão de venda muito forte.
Sempre que a gente vem perder essas médias aqui, o mercado ele começa a ficar extremamente volátil para baixo. No ciclo que nós estamos vivenciando, a gente perdeu essa média aqui lá em meados de 2024, onde a gente viu a queda se estendendo um pouco mais ali até os 48 mil dólares. Depois a gente se recuperou, voltou acima dela, foi buscar um novo all-time high, tudo bem. Mas entenda que não é comum a gente perder essa média. A gente olhar para o ciclo de 16, 17 ali, você vai ver que a gente nunca perdeu essa média no fato da gente ficar abaixo dela durante um período em específico. No ciclo passado, a gente só perdeu ali antes do Corona Crash e a gente subiu também e foi embora acima dessa média. A partir do momento que a gente começa a perder ela, a gente começa a ter um cenário mais incerto, tá? Olhando para o Bitcoin, a gente está vendo o Bitcoin aqui no curto prazo perdendo fundo mais uma vez, tá? Um fundo de um candle de reversão que nós tivemos no domingo, isso daqui foi dentro de um gráfico de 4 horas. Esse fundo aqui era um fundo importante, porque se a gente olhar aqui, vamos entender que esse candle de reversão, ele foi exatamente em cima de 0,618 de Fibonacci. Ontem a gente já fez um fechamento abaixo dessa região e hoje nós estamos perdendo esse fundo aqui. Eu não descarto a possibilidade nesse momento da gente ver Bitcoin de volta ali na base do canal, que é por volta dos 90 mil dólares, tá? Acredito que a gente vai ver isso nos próximos dias. Para mim, as coisas vão ficar bem mais bullish para o Bitcoin caso ele venha romper essa região aqui em cima dos 102 mil dólares. Mas, obviamente, que se ele começar a voltar aqui para baixo, a gente vai ver exatamente o mercado se estendendo ali com movimentações de queda. E bom, se você estiver procurando alguém que analise o mercado, que tome decisões estratégicas, que saiba o momento de entrar nas altcoins, o momento de sair das altcoins, o momento de se proteger, você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Porque dentro da carteira Rumo ao Milhão é exatamente isso que nós estamos fazendo. Olha só. Quando a gente olha para a altcoin season que nós tivemos no final do ano passado, a carteira Rumo ao Milhão ela surfou a altcoin season. A gente teve altas exposições em altcoins, a Aero, quando a gente olha aqui, a XBT, Velo, ApeCoin, a gente se expôs muito nas altcoins. Mas entenda que a partir do momento que o mercado começou a ficar incerto para as altcoins, a gente se livrou de todas as altcoins, a gente realizou lucro, por exemplo, em Velo com 250% de lucro. E chegou um determinado momento que a gente já estava com a carteira limpa. Quando a gente olha para a queda que teve nas altcoins, a gente não participou dessa queda, a gente se desfez de todas as altcoins. Se você estiver procurando uma carteira dinâmica, uma pessoa que utilize dados e de maneira fria, sem emoção, sem nada, toma uma decisão de compra e uma decisão de venda, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página aqui. Basicamente, a carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira minha, onde eu analiso o mercado, eu tomo todas as decisões de compra e de venda e eu vou comunicar você. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões, tanto de compra quanto de venda. Clica no primeiro link da descrição, assista esse vídeo, entenda se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Se você está buscando uma lista de 10 bons ativos, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas que estão cansadas de tomar prejuízo, cansadas de acumular bons projetos e ficar simplesmente contando com aquela alta infinita. Se você quer ter uma carteira dinâmica, a carteira Rumo ao Milhão ela é para você. Aqui embaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo no seu celular, onde eu vou te mandar as informações de compra e de venda direto na tela do seu celular. Você vai ter acesso também a um app ali, onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? E caso mesmo assim você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas olha só, eu estou aqui todos os dias da semana analisando o mercado e te mostrando as técnicas que eu utilizo, as ferramentas que eu utilizo e qual que é a minha visão. Como que eu opero dentro do mercado? Não sou um profissional que vai simplesmente acreditar que a alta é infinita. Não sou uma pessoa que vou te iludir falando que tem uma gema que vai multiplicar 10.000% e você vai investir R$1.000 e ele vai se transformar em R$1 milhão. Não, esse não é o meu objetivo, esse não é o GitEds. Agora, se você quiser uma carteira que ela vai te proteger durante as quedas, ela vai te expor quando o cenário estiver mais favorável para os ativos, uma pessoa que utilize dados de uma maneira fria e calculista, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão.
Lá dentro, a gente sempre está buscando pegar todas as movimentações do mercado, tanto as movimentações de proteção quanto as movimentações de exposição também. Se você quer uma carteira mais segura, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!